Mais uma vez, Elon Musk faz afirmações que deixam pessoas do mundo todo com uma pulga atrás da orelha. No mais recente comentário polêmico, ele estava sentado no escuro com uma iluminação pra lá de estranha. O bilionário fez uma videoconferência em um evento paralelo da cúpula do G20 e fez algumas visões um tanto excêntricas do nosso futuro. Por se tratar de Elon Musk, você já deve saber que tem alguma coisa sobre alienígenas envolvida nessa história. Na ocasião, Musk não comentou apenas sobre os alienígenas, mas também sobre viagens de foguete e uma rede de túneis subterrâneos. Enquanto aparecia em uma grande tela acima do palco, ele foi questionado sobre o motivo de não ter ido pessoalmente ao encontro. Ele disse que sua carga de trabalho aumentou bastante recentemente, por causa da compra do Twitter. Ele também falou sobre a operação controversa que levou à demissão de milhares de trabalhadores e à introdução de uma taxa de verificação de contas. Depois, a conversa focou na visão exótica de Musk sobre o futuro da humanidade, com uma rede de túneis subterrâneos para descongestionar o trânsito na superfície, viagens de foguete ao redor do mundo e, claro, a tão polêmica vida alienígena. Segundo Elon Musk, nós podemos encontrar civilizações alienígenas ou descobrir civilizações que já existiram há milhões de anos. Além disso, o bilionário também mostrou interesse em construir plataformas de lançamento de foguetes ao redor do mundo para que as pessoas pudessem viajar para o outro lado do planeta, a 20 vezes a velocidade do som, já que isso poderia mudar o mundo se as pessoas pudessem viajar para qualquer lugar do planeta em menos de uma hora. Todos esses discursos nos mostram o lado otimista de Elon Musk. O que muita gente fica se perguntando é por que diabos toda vez ele toca no assunto sobre alienígenas. Alguns dizem que ele faz isso de forma proposital, para gerar polêmicas. Afinal, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Outros acham que ele sabe de algo que nós não sabemos. Há alguns anos, o bilionário esteve no World Government Summit, um evento anual realizado em Dubai, que reúne líderes do mundo todo. Na ocasião, ele afirmou que os alienígenas já podem estar vivendo entre os humanos. Elon Musk também falou sobre assuntos polêmicos, como inteligência artificial e alienígenas novamente. Em tom de brincadeira, Musk comentou o seguinte: parece provável, mas esta é uma das grandes questões da física e da filosofia. Onde estão os alienígenas? Mais impressionante ainda foi a sua resposta. Talvez eles estejam entre nós. Eu não sei. Algumas pessoas pensam que eu sou um alienígena. Não é verdade. Para o bilionário, se existem alienígenas superinteligentes por aí, eles provavelmente já estão nos observando e talvez nós não somos inteligentes o suficiente para perceber isso. Musk também afirmou que ele via os seres humanos como já sendo ciborgues, à medida que nos tornamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Ele explicou que, de certo modo, já somos um ciborgue se pensarmos em todas as ferramentas digitais que nós temos, como nossos celulares e computadores. O bilionário também sugeriu que, como em Matrix, podemos estar vivendo uma realidade virtual já criada e nem percebemos isso ainda. Para ele, ao analisar um videogame que é fotorrealista e que tem milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, podemos ver para que rumo as coisas estão indo, principalmente com a realidade virtual e a realidade aumentada. Na entrevista, o magnata dos negócios
também revelou seus planos para voos espaciais, revelando que gostaria de ver viagens a diferentes planetas e sistemas solares como uma ocorrência comum em menos de 50 anos. Ele espera que dentro desse período também estejamos em Marte e talvez além, nas luas de Júpiter. Musk espera ainda que estejamos viajando com frequência fora do sistema solar e dos sistemas estelares próximos. Já em 2020, o magnata tuitou que as pirâmides do Egito, obviamente, foram construídas por alienígenas, ou que os egípcios antigos tiveram algum tipo de auxílio desses seres. Só que desta vez, muitas pessoas ficaram ofendidas, inclusive o próprio governo egípcio, que vem há muitos anos tentando combater essa teoria da conspiração que já é muito conhecida no imaginário popular. O bilionário foi até já rebatido por uma ministra egípcia, que o convidou para visitar o país e conferir as inúmeras provas de que as pirâmides foram construídas pelo próprio povo egípcio. Dias depois, ele acabou se retratando. Porém, posteriormente, outro comentário voltou a causar um certo rebuliço. Ao falar sobre uma função de um dos carros da Tesla, fabricante de veículos elétricos da qual ele é dono, Elon citou como exemplo a possibilidade de ele passar por um OVNI no caminho. Isso causou uma sequência de respostas ao comentário, que fizeram Elon postar, mais uma vez, de maneira irônica, afirmando o seguinte: não estou dizendo que existem OVNIs, mas OVNIs existem. Viu como ele mesmo, sem afirmar nada, parece querer gerar polêmicas de propósito? E temos que concordar que o magnata se encontra em uma posição de prestígio para falar sobre o assunto, não é? Já que ele também é dono da SpaceX, uma fabricante de foguetes e sistemas aeroespaciais. Mais recentemente, em junho do ano passado, ele voltou a fazer afirmações polêmicas sobre alienígenas. Em uma reunião com a equipe do Twitter para discutir sua possível compra da rede social, Musk tocou no assunto sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Na reunião, ele explicou aos funcionários do Twitter que a missão da SpaceX é tornar a vida multiplanetária e, assim, melhorar o problema de vida útil da consciência. Ele ainda discutiu a possibilidade de vida fora da Terra e afirmou que não existem evidências reais de alienígenas. Em uma fala mais recente, de agosto do ano passado, Elon Musk disse que a humanidade terá um grande problema se extraterrestres visitarem a Terra. Ele acredita que deve haver muitos alienígenas de outros planetas ou não há ninguém. Para ele, não ter nenhum alienígena e ter muitos deles é igualmente aterrorizante. Pois se não há alienígenas, então o que os humanos têm na Terra é extremamente raro. Ao fazer essa análise, ele citou o famoso paradoxo de Fermi, teoria do físico italiano Enrico Fermi. Essa teoria diz que os alienígenas deveriam ter visitado a Terra anteriormente, considerando que o nosso sistema solar é relativamente jovem em comparação com o resto do universo, e que viagens interestelares seriam possíveis, supondo que exista uma civilização alienígena muito antiga e mais desenvolvida que os terráqueos. Como você pode perceber, Elon Musk não mede palavras quando vai falar sobre alienígenas. Mas afinal, será que ele sabe de algo que o resto do mundo não sabe? Ou ele é apenas um entusiasta que procura a vida alienígena? Todos esses discursos têm algum objetivo final? Quais os planos de Elon Musk? Só o tempo irá nos dizer. Te vejo logo mais. Tchau. Uai, seu app de vídeos curtos.